Vem, menina, vem. Senta. Sai. Senta. Fica. Fica. Não tem violência aqui. Não tem medo. Só repetição e aprendizado. Pode vir. Eu achei essa cena do episódio 8 de Pluribus muito simbólica. Nela, a Carol tá parada, no centro do espaço. Em volta dela, vários corpos imóveis, pessoas deitadas no chão em silêncio absoluto, como se o mundo tivesse sido colocado em pausa. O coletivo fala, não grita, não ameaça, ele convida. Ao lado dela aparece um cachorro, sentado, quieto, atento. Não tá ali por acaso. Na minha interpretação, ele funciona quase como um espelho. Como se a cena dissesse sem palavras, é assim que se aprende. Ninguém manda a Carol obedecer e nem a força decidir nada. O que acontece é muito mais sutil. Ela é levada a querer a decisão certa, a sentir que aquela escolha é dela e que resistir já não faz mais sentido. O cachorro responde ao comando de alguém que nunca aparece no quadro, e a Carol também. Só que o comando agora não vem em forma de ordem, vem em forma de harmonia, de pertencimento e de alívio. Esse tipo de poder que não reprime mais molda foi descrito por filósofos como Michel Foucault como a base das sociedades modernas. O gesto aqui em casa com os meus cachorros e na série é o mesmo, só muda o contexto. Aqui a gente chama de adestramento, ali de integração, de evolução, de harmonia. Mas o princípio é idêntico, moldar o comportamento até que ele pareça natural. E a gente costuma pensar em domesticação como algo que a gente faz com os animais, mas raramente se pergunta, e se a domesticação mais eficiente for aquela que a gente faz com a gente mesmo? Sem coleira, sem jaula, sem comando explícito, só normas, expectativas e recompensas sociais. Talvez a pergunta então não seja se a Carol está sendo conduzida, mas sim o que nos torna humanos. É obedecer regras? É cooperar? É viver em harmonia? Ou é justamente a capacidade de dizer não, de discordar, de escolher, mesmo quando isso gera atrito? Porque se a harmonia absoluta for o objetivo final, em que momento que a gente deixa de ser humano e passa a ser somente o sistema funcionando bem? A gente tende a enxergar a moralidade como um conjunto de regras conscientes, algo que a gente aprende, reflete e decide seguir. Mas na prática, o comportamento humano funciona de um outro jeito. Ele nasce muito antes da reflexão. O Sam Harris propõe uma metáfora simples. Imagina a moralidade não como um código fixo de certo e errado, mas como uma paisagem, um relevo invisível. And we can therefore visualize a space of possible changes in the experience of these beings. And I think of this as a kind of moral landscape with peaks and valleys that correspond to differences in the well-being of conscious creatures, both personal and collective. Existem regiões dessa paisagem onde a vida funciona melhor, menos sofrimento, mais cooperação. E regiões onde tudo colapsa. Além disso, você tem vários picos e vários vales diferentes, promovendo o mesmo nível teórico de bem-estar, mas com uma visão e perspectiva de mundo diferentes. Nenhuma sociedade vive fora dessa paisagem, mas cada uma ocupa um ponto diferente dela, dependendo da sua história, dos seus traumas e dos riscos que precisou enfrentar. E ninguém escolhe exatamente em qual ponto nasceu, mas a grande pergunta do nosso século é, uma vez que a gente descobre onde está, a gente tem o direito, ou até mesmo o dever de caminhar para um outro lugar? Quando uma sociedade valoriza disciplina, hierarquia ou obediência, isso raramente é gratuito. Geralmente é resposta a algum risco real: guerra, fome, instabilidade, colapso. Da mesma forma, quando uma sociedade passa a valorizar a liberdade individual e expressão irrestrita, isso também não surge do nada. Normalmente é resposta ao excesso de controle, concentração de poder, repressão prolongada ou a experiência histórica de autoridade abusiva. A liberdade, nesse sentido, não nasce como ideal abstrato, ela nasce como um antídoto. Não é coincidência que sociedades marcadas por dominação prolongada passem a levar a liberdade individual a valor central. A moral não cai do céu, ela é treinada ao longo do tempo. E existe uma história muito usada em livros de gestão e treinamentos que representa bem isso. 5 macacos numa sala, uma escada, bananas no topo. Sempre que um macaco tenta subir, o cientista dá um banho de água gelada em todos os outros. Depois de um tempo, nenhum macaco tenta subir mais. O grupo aprendeu a dor. E aí começa uma substituição. Tira um veterano, coloca um macaco novo. O novato vê as bananas, corre para a escada e é espancado pelos outros. Ele não sabe por quê, mas aprende que subir é proibido. Um a um, todos os veteranos são trocados.
No final, restam 5 macacos que nunca tomaram um banho de água fria sequer. Mas se algum deles tenta subir, os outros o atacam imediatamente. Se a gente pudesse perguntar por que eles fazem isso, a resposta provavelmente seria: Ah, não sei, mas é assim que funcionam as coisas aqui. é uma história poderosa, mas a real é que ela não aconteceu exatamente assim. Essa é uma fábula moderna, inspirada livremente em um estudo real de 1967, feita por Gordon Stephenson na Universidade de Wisconsin. No experimento científico, os animais não eram tão irracionais quanto na fábula. O Stephenson trabalhava com pares, um veterano que já conhecia a punição e um novato. E ele descobriu algo muito fascinante. Boa parte dos macacos realmente tentava impedir os novatos de chegar perto do objeto. Havia uma transmissão de medo, mas alguns indivíduos mais exploratórios, mais curiosos, eram diferentes. Eles ignoravam os alertas e, ao perceberem que nada acontecia, acabavam ensinando os veteranos a perderem o medo também. Diferente da fábula, na vida real a curiosidade animal tende a vencer a tradição. Se a punição para de acontecer, os macacos acabam percebendo e a regra morre. Mas a fábula continua sendo contada por um motivo. Ela sobrevive porque descreve uma percepção humana, mas não uma verdade animal. Nas empresas e na sociedade, regras podem sobreviver por gerações mesmo quando o motivo original desapareceu há muito tempo. Ela não é cientificamente literal, mas é culturalmente precisa. Em um experimento de Solomon Asch, uma pessoa entrava numa sala com vários outros participantes, e a tarefa era simples: comparar o tamanho de linhas desenhadas. A resposta correta era muito óbvia, mas quando todos os outros davam deliberadamente a resposta errada, muitas pessoas escolhiam errar junto. Não porque elas não sabiam, mas porque discordar do grupo tem um custo social. E existe um exemplo que é até engraçado. Em uma espécie de pegadinha, numa sala de espera, atores se levantam toda vez que um alarme soa. Uma pessoa nova entra, sem saber de nada. Depois de alguns alarmes, ela também começa a se levantar, sem ninguém pedir, sem ninguém explicar. O corpo aprende o padrão antes da mente conseguir formular uma justificativa. E hoje, essa mesma conformação acontece nos nossos feeds. O algoritmo nos premia com dopamina quando concordamos com um grupo e nos pune com silêncio quando divergimos. E essa lógica não é abstrata, mas sim com consequências reais. Durante séculos, a escravidão foi considerada legal, moral, religiosamente justificada e ainda por cima amparada pelo Estado. Ela não existia apesar da moral cristã, ela existia dentro dela. Não era vista como monstruosa, era vista como normal, como parte da ordem do mundo. Isso não significa que aquelas pessoas eram necessariamente mais cruéis que nós. Peraí, eu preciso fazer uma pausa aqui. Quando eu estava editando o vídeo, percebi que essa minha última fala poderia ser meio mal interpretada. Então eu quero me certificar que o que eu tô querendo dizer aqui tá 100% claro. Quando eu digo que as pessoas não eram mais cruéis do que a gente, isso não é de forma alguma passar pano pra escravidão. Muito pelo contrário. Para mim, essa é justamente uma das partes mais assustadoras da escravidão e de qualquer outro abismo moral que a humanidade já tenha enfrentado. O fato de que essas coisas foram normalizadas nos tempos em que ocorreram. A escravidão não existia como uma exceção monstruosa, ela existia como uma parte do dia a dia, como a moralidade que era aceita pelo mundo. E isso torna esses temas tão difíceis de falar sobre, porque no tempo em que aconteceram, essas práticas não eram profundamente questionadas no seu cerne pelas classes dominantes. Não porque elas fossem boas, mas porque elas pareciam normais. E para mim, isso é o que mais assusta. Porque se algo tão brutal pôde ser visto como natural, o que garante que hoje a gente também não está vivendo dentro de práticas que os nossos descendentes vão olhar para trás e achar igualmente absurdas? Houve um tempo em que crianças trabalhavam em fábricas, em que quase não existiam limites de jornada, em que a exploração desenfreada de mão de obra parecia apenas o preço do progresso. Hoje, isso causa repulsa para a maior parte das pessoas, mas na época não parecia estranho. O problema não é só a crueldade, é a normalização dela. É quando uma sociedade deixa de perceber que aquilo que faz todos os dias também pode ser profundamente errado. Significa que elas habitavam um outro ponto da paisagem moral. Um ponto onde aquilo era a norma. Hoje, esse ponto é inconcebível por motivos que são óbvios para nós. A paisagem mudou, e ainda bem que mudou. Mas isso significa que a mesma força que cria a ordem pode cristalizar também a injustiça. A conformidade mantém sociedades de pé,
mas também pode torná-las cegas. E a maioria das pessoas não escolhe conscientemente obedecer, elas apenas vivem no terreno moral que herdaram. Então por isso a pergunta não é por que as pessoas seguem regras, mas sim quem decide quais regras organizam a realidade que chamamos de normal. Porque se normas moldam comportamento e comportamento molda o mundo, então grande parte do que chamamos de natural é, na verdade, uma construção coletiva que raramente questionamos. Regras podem ser definidas como algo que organiza o comportamento. Mas algumas regras fazem muito mais do que isso. Elas organizam a própria realidade. E poucos lugares deixam isso tão evidente quanto um casamento. Pensa num casamento. Nada ali é natural, no sentido mais literal dessa palavra. O banco onde você senta é uma invenção humana. A ideia de sentar num banco e não no chão é etiqueta. O bolo não nasceu ali, ele foi cozido, e cozinhar é uma tecnologia. Os ingredientes vieram da agricultura, ou da indústria, ambas invenções humanas. A música não é ruído espontâneo. É uma linguagem simbólica, organizada em ritmo, melodia e harmonia, todas convenções culturais. As roupas seguem códigos. As cores têm significado. O silêncio acontece na hora certa e o aplauso também. A língua que é falada também é uma invenção. Tema que inclusive eu abordo em profundidade em outro vídeo aqui do canal, se você quiser assistir depois. Nada disso existia na natureza. E ainda assim, dentro daquele espaço, tudo parece absolutamente normal e corriqueiro. O casamento não é só um rito, ele é um microcosmo. Um lugar onde a gente consegue ver com nitidez algo que normalmente passa desapercebido. O ser humano não apenas vive no mundo, ele constrói o mundo onde vive. Não só simbolicamente, mas sim concretamente. Cadeiras, prédios, contratos, músicas, horários, técnicas, tecnologias, linguagens, ferramentas e por aí vai. Tudo isso molda como o corpo se comporta e como a mente interpreta o que está acontecendo. A realidade não é apenas percebida, ela é ensaiada. E aqui entra uma ideia importante. Quando a gente pensa em domesticação, imaginamos força, imposição, violência. Mas a domesticação mais eficiente é invisível. Ela acontece quando o ambiente faz o comportamento certo parecer óbvio. Você não se pergunta por que você vai sentar no banco. Você simplesmente senta. Não porque alguém mandou, mas porque é assim que se faz aqui. Esse contexto é mais poderoso que qualquer ordem explícita. Agora, vamos mudar o cenário. Vamos imaginar o mesmo casamento, só que agora na Índia. As roupas são outras, as cores são outras, a música é outra, a comida é outra, a forma de fazer a comida é outra, a duração, proporção, tradição, outros. Nada ali parece diferente e muito menos estranho para quem cresceu naquele contexto, porque o que muda não é apenas o ritual, mas é a realidade percebida. O que é solene, o que é sagrado, o que é excesso, o que é respeito. Não existe casamento natural. Existem casamentos coerentes dentro de uma paisagem moral específica. E isso vale para tudo. A forma como a gente trabalha, como a gente come, como a gente dorme e como a gente se relaciona. Cada sociedade herda um conjunto de soluções simbólicas para problemas antigos. E com o tempo, essas soluções deixam de parecer soluções e passam a parecer o próprio mundo. A regra vira costume, o costume vira identidade e a identidade vira realidade. No capítulo anterior, a gente falou de regras que sobrevivem mesmo quando ninguém lembra o porquê. Aqui, a gente vê um outro lado da mesma moeda. Mesmo regras inventadas podem criar mundos tão bem organizados que ninguém mais percebe que são invenção. Não é que as pessoas obedeçam, é que elas habitam. E é justamente por isso que diferentes sociedades podem construir realidades tão distintas a partir de valores diferentes. Se a realidade é moldada por história, trauma, risco e necessidade, então faz sentido que povos diferentes organizem o mundo de formas diferentes. A pergunta agora não é qual realidade é a correta, mas o que cada sociedade escolheu priorizar quando precisou decidir como o mundo deveria funcionar. Se a realidade é construída, como a gente viu nos rituais, nos objetos e nos costumes, então o próximo passo é inevitável. Sociedades diferentes vão construir realidades diferentes, certo? Não porque umas sejam mais humanas, melhores ou piores que outras, mas porque partiram de histórias diferentes. Nenhuma sociedade decide seus valores numa sala em branco. Valores são heranças. Eles se formam a partir de guerras, fomes, colapsos e reconstruções. A paisagem moral de um povo é, antes de tudo, um registro dos riscos que ele precisou sobreviver.
Por exemplo, a China não é apenas um país moderno, é uma das civilizações contínuas mais antigas da história. Durante séculos, a prioridade não foi a liberdade individual e restrita, mas a continuidade da ordem. Não por acaso, a China desenvolveu sistemas de Estado muito antes da modernidade ocidental. Concursos públicos, por exemplo, existem ali há mais de 1000 anos. Imagina só, enquanto Portugal ainda nem imaginava que o Brasil existia, a China já havia passado por dezenas de gerações de burocratas selecionados por exames, não por hereditariedade, mas por conhecimento. A ideia central era simples, manter a máquina social funcionando independentemente de quem estivesse no poder. E essa ênfase em estabilidade não surgiu do nada. A história chinesa é marcada por ciclos repetidos de fragmentação, guerra interna, invasões externas, fome em larga escala. E quando o risco recorrente é o caos, a paisagem moral se desloca naturalmente para valores como ordem, coesão, previsibilidade e harmonia social. Não como abstração moral, mas como estratégia de sobrevivência. Em sociedades moldadas por esse histórico, certos comportamentos ganham outro peso. Críticas públicas agressivas a governantes, por exemplo, não são vistas apenas como expressão individual, mas como potenciais rachaduras no tecido social. E isso não significa ausência de pensamento crítico nem ausência de ética individual. Essas coisas existem, mas o limite do aceitável é traçado de forma diferente. A disrupção é tolerada enquanto não ameaça a estabilidade do conjunto. Essa paisagem moral produz efeitos concretos. Uma sociedade que prioriza a estabilidade tende a organizar seus esforços para reduzir pobreza extrema, garantir acesso básico à educação, fornecer moradia, infraestrutura e planejar em horizontes longos. O custo disso é a limitação de certos tipos de liberdade individual que o Ocidente considera inegociáveis. Não é uma falha moral, é uma troca justificada pela história e cultura daquela nação. No Ocidente, por exemplo, de forma geral, a paisagem moral se deslocou para um outro eixo: liberdade de expressão, autonomia individual e direito ao confronto. Isso produziu inovação, ruptura cultural e avanços científicos imensos, mas também produziu instabilidade, desigualdade e abandono estrutural. Nenhuma paisagem é neutra. Toda escolha coletiva produz ganhos e perdas. O erro comum é tentar julgar sociedades diferentes usando a régua moral do próprio quintal. Mas se a moralidade é uma paisagem, então o que vemos não é certo versus errado. É uma priorização diferente de riscos baseado no materialismo daquele tempo e lugar. E é aqui que Pluribus deixa de ser ficção distante e vira um experimento mental. Porque a série imagina o que acontece quando uma sociedade tenta eliminar o risco máximo: o conflito. Quando a harmonia deixa de ser valor e passa a ser um objetivo absoluto. A pergunta, então, não é se a estabilidade é boa ou ruim, mas o que acontece quando a busca por harmonia remove o atrito que sempre moveu a humanidade para frente. Existe algo que se repete em praticamente toda transformação humana relevante. Ela começa sendo rejeitada. O Vincent van Gogh vendeu praticamente nenhum quadro em vida. Ele era visto como instável, excessivo, incapaz de se adequar. O Galileu Galilei foi julgado e silenciado por insistir numa ideia que contrariava o consenso intelectual e religioso do seu tempo. Nikola Tesla morreu isolado, desacreditado, enquanto outros capitalizavam ideias que o mundo ainda não estava pronto para aceitar. No momento em que surgem, essas pessoas não parecem visionárias, parecem desajustadas, porque toda ideia transgressora ameaça a ordem do que já funciona. E isso não vale só para indivíduos, vale também para ideias morais. Durante o período colonial, grande parte da elite política, econômica e religiosa era abertamente contra o fim da escravidão. Não em segredo, mas em jornais, discursos públicos e leis. O argumento não era ódio, era ordem. A escravidão era vista como necessária para a economia, compatível com a moral cristã e parte natural do mundo. A classe dominante não achava que estava errada, achava que estava preservando a sociedade. O consenso existia e ele era profundamente injusto. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Quem garante que aquilo que a mente coletiva deseja é de fato o que é justo? Em Pluribus, a coletividade busca harmonia absoluta. Não tem conflito, não tem oposição organizada, não tem voz dissonante. Aqui vale uma observação importante. O imperativo biológico que governa o coletivo em Pluribus não é apenas social, ele é evolutivamente suicida. No longo prazo, esse modelo implica o extermínio da própria raça humana e de qualquer outra espécie capaz de decifrar o código que o coletivo transmite para o universo. Porque o coletivo não produz, ele não cultiva, não cria, não caça. Ele depende inteiramente da disponibilidade prévia de recursos externos.
Isso significa que, com o tempo, o déficit calórico se acumula. Mais e mais indivíduos deixam de sobreviver até que não reste mais ninguém. A harmonia absoluta não leva à eternidade, ela leva ao esgotamento, primeiro dos recursos, depois dos indivíduos. Mas a história mostra algo perigoso. Muitas das piores injustiças humanas existiram dentro de consensos morais sólidos. O problema não é a mente coletiva, mas sim a ausência de fricção contra ela. Como a gente viu, nos estudos reais de aprendizado social com primatas, o status quo não é realmente imutável. As mudanças podem acontecer, mas quase nunca vêm do grupo dominante. Elas costumam surgir nas margens. Os macacos, especialmente jovens ou recém-integrados ao grupo, introduzem novos comportamentos, novas formas de obter alimento, novos caminhos, novas estratégias. No início, esses comportamentos são ignorados, depois imitados e só então normalizados. A mudança acontece quando alguém prova, na prática, que outra realidade é possível. A abolição da escravidão não aconteceu porque a sociedade como um todo acordou. Ela aconteceu porque outliers insistiram, pessoas que foram ridicularizadas, criminalizadas e silenciadas. Elas não representavam o centro da paisagem moral, representavam suas bordas, e foi justamente por isso que conseguiram deslocá-la. Em Pluribus não existe esse espaço. A mente coletiva não pode ser contrariada, não pode ser tensionada, não pode ser testada. E isso levanta a pergunta mais importante aqui. Como uma sociedade corrige seus próprios erros se ninguém pode discordar? Sem divergência, não há revisão moral. Sem atrito, não há progresso ético. Toda grande mudança humana começou como ruído. O novo sempre pareceu errado antes de parecer óbvio. E isso não é acidente. É porque a humanidade não se constrói na harmonia perfeita. Ela se constrói na tensão permanente entre o que é e o que poderia ser. Uma dinâmica dialética de tensão constante que atravessa a história humana. Talvez então o maior perigo de Pluribus não seja o controle, mas a ideia de que a sociedade finalmente encontrou uma resposta sem perguntas. Porque quando ninguém discorda não é sinal de evolução. É sinal de que a paisagem moral parou de se mover e começou a se repetir. Até aqui, tudo que a gente falou parecia pertencer ao passado. Rituais, contratos sociais e paisagens morais herdadas. Mas essa lógica não ficou para trás, ela só foi automatizada. Existe um mito confortável em torno da inteligência artificial. A ideia de que ela é neutra, objetiva e livre de paixões humanas. Mas a IA não pensa, ela aprende. E aprende observando o que nós fazemos. Nossas decisões, nossos padrões e nossas exceções. A inteligência artificial não cria uma moral própria, mas sim herda a nossa. Se uma sociedade produziu desigualdade, exclusão ou preconceito, esses padrões aparecem nos dados. E quando esses dados alimentam sistemas automáticos, o que antes era implícito agora vira regra explícita. E a gente já viu isso acontecer. Sistemas usados para avaliar risco criminal penalizando desproporcionalmente certos grupos. Algoritmos de reconhecimento facial errando mais com determinados rostos. Modelos que aprendem o que é normal, suspeito ou aceitável a partir de um mundo que nunca foi neutro. O problema não está na máquina, mas sim na paisagem moral que a treinou. Durante séculos, nossos vieses ficaram espalhados em costumes, instituições e hábitos. Eles podiam ser questionados, desafiados e subvertidos. Mas quando esses padrões são codificados em sistemas técnicos, algo muda. A moral deixa de ser apenas cultural e se torna infraestrutural. Não é mais alguém decidindo, é o sistema funcionando. E sistemas não sentem desconforto moral, eles apenas replicam. Aqui é onde Pluribus deixa de parecer ficção distante. O sonho da harmonia total aparece no mundo real como eficiência. Menos atrito, menos exceções, menos questionamentos. Tudo flui melhor. Mas eficiência não é justiça. E previsibilidade não é ética. O risco não é a máquina errar. É a máquina errar de forma consistente, em escala, sem ninguém perceber. Se, como a gente viu, as grandes mudanças morais da história vieram da discordância, o que acontece quando a discordância não entra no sistema? Quando o outlier vira ruído e o desvio vira erro estatístico. Quando a regra não pode mais ser testada porque já foi automatizada. Nesse ponto, a paisagem moral não apenas se cristaliza, ela se acelera. Talvez a questão mais urgente do nosso tempo não seja se a inteligência artificial vai nos dominar, mas se vamos usar essas máquinas para congelar os nossos próprios limites.
Porque se a gente ensina sistemas a reproduzir uma moral que nunca foi totalmente justa, o futuro não será governado por máquinas frias, será governado pelas nossas escolhas passadas rodando em loop. E isso nos traz de volta a pergunta que atravessa tudo desde o início, não sobre tecnologia, mas sobre humanidade. Porque no fim, o problema nunca foi criar regras. O problema é esquecer que toda regra precisa poder ser questionada. E talvez seja exatamente aí que ainda exista algo que nenhuma máquina pode aprender por nós. O comando é simples, e a resposta também. Eles aprenderam o que se espera deles, e isso não é crueldade, é convivência, é adaptação. Ela também aprendeu a ouvir, a responder, a se ajustar. O mundo à sua volta funciona melhor agora, com menos ruído, menos conflito e menos dor. Tudo parece resolvido. Talvez o problema nunca tenha sido criar regras. Regras tornam a vida possível. Talvez o problema comece quando as regras deixam de poder ser questionadas. Quando a harmonia vira o objetivo final. Quando o atrito passa a ser visto não como risco, mas como erro. E o erro passa a ser corrigido automaticamente. Porque tudo que a gente viu aqui, rituais, contratos, culturas, sociedades, artes, objetos, costumes, só mudou porque alguém discordou. Porque alguém suportou o desconforto de parecer errado antes de parecer óbvio. Então talvez o que nos faz humanos não seja a obediência nem a cooperação perfeita. Talvez seja a capacidade de dizer não, mesmo quando o mundo inteiro diz sim. Freud dizia que toda civilização cobra um preço silencioso. Para vivermos juntos, precisamos abrir mão de parte das nossas pulsões. A troca é simples, menos liberdade em troca de segurança. O problema é que esse acordo nunca é totalmente confortável. O resultado não é paz, é um mal-estar constante. Em Pluribus, esse mal-estar parece desaparecer, não porque foi resolvido, mas porque foi silenciado. É por isso que a pergunta que fica não é se somos animais domesticados, e sim quanto de domesticação a gente aceita em troca de conforto. E se esse tipo de reflexão te interessa, se inscreve aí no canal, a conversa vai continuar por aqui.